Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu falava, a gente vem para a nossa segunda aula dessa parte a respeito sobre os sacramentos. Então, a gente já fez a primeira aula semana passada sobre o batismo. Já está no YouTube, já está no Spotify, já está salvo aqui. E agora nós estamos começando a aula 2 sobre o segundo sacramento, que é o sacramento da confirmação, que nós também chamamos de sacramento do crisma, mas o nome certo é sacramento da confirmação, né? Como dizia na outra aula, repito agora, os três sacramentos, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, são chamados, né? A Eucaristia, no caso, a primeira comunhão, né? São chamados de sacramentos da iniciação da vida cristã, os sacramentos da iniciação cristã, né? Então, esse sacramento, a confirmação, é um sacramento que complementa o sacramento do batismo, né? Então, ele é um sacramento necessário para nós, para que a gente possa experimentar as graças de Pentecostes. Então, vamos lá. O dia de Pentecostes foi o dia 50 dias depois da Páscoa, onde Jesus veio a morrer, né? E ressuscitou. 50 dias depois da Páscoa, então, os judeus já celebravam Pentecostes, e no dia de Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos junto com a Virgem Maria no cenáculo em Jerusalém. Naquele dia, então, começou o serviço apostólico, né, da igreja. A igreja já existia, já estava fundada a partir da morte de Cristo na cruz, mas a partir do momento do batismo no Espírito Santo, a igreja começa o seu trabalho, o seu apostolado. Começa imediatamente, né, com Pedro cheio do Espírito Santo indo à frente e proclamando o nome de Jesus ali para os povos que vinham do mundo inteiro, de vários lugares da Ásia, e da Europa e da África, e que não falavam a língua deles, mas ouviu ele falar na sua língua. Então, nesse dia é o dia da inauguração do apostolado da igreja, né? Aquele motivo da igreja estar na terra para ir e levar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Então, a igreja envia os apóstolos, são enviados, enviam e continuam a batizar no Espírito Santo, clamando o Espírito Santo com a imposição de mãos, né? Então, os bispos, os apóstolos faziam essa experiência. Eles não viviam apenas a graça do batismo nas águas, né? Quando eles então eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também experimentavam essa graça da imposição das mãos dos apóstolos, onde eles pediam sobre a pessoa a vinda do Espírito Santo, com seus dons, dando a ela então essa parte forte, né, encorajadora para iniciar o seu processo de santificação lá dentro, e também levá-la a uma vida apostólica, né? Uma vida de serviço, muito bem? Então, quando somos batizados, já é apagada a marca do pecado original, já recebemos os 7 dons do Espírito Santo, e também nos dá ungido a testa para que sejamos sacerdotes, profetas e rei. Então, o sacramento da confirmação, ele acende essa chama do batismo, né? Onde nós recebemos também a imposição de mãos do bispo, né? Exatamente como faziam-se com os apóstolos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então os bispos impõem as mãos e pedem, clamam sobre os crismandos, né? Aqueles que receberão o crisma, o Espírito Santo. Pedem, fazem uma oração pedindo que o Espírito Santo os encha, né? Os tome, para que todos os dons sejam acendidos nos corações, né? E depois, então, eles são ungidos com o óleo que se chama óleo do crisma, né? Por isso que esse sacramento também é chamado de crisma, porque crisma é o nome do óleo, né? Muito bem. Então, a gente é um cristão a partir dali, né? Já somos um cristão desde o batismo, mas somos um cristão, vamos dizer assim, reacendidos para o cristianismo, né? Porque a palavra Cristo significa ungido, né? E a palavra cristão significa aquele que é ungido como Cristo, né? Então nós somos um pequeno Cristo, mas também um ungido, um pequeno ungido, ungido para ser como Cristo. Então, quando eu sou cristão, eu sou ungido também. Então, se eu
para eu ser um verdadeiro, autêntico cristão, também preciso ser autenticamente ungido. E essa unção é nos dada por esse óleo do crisma, né? E essa oração do bispo clamando sobre as pessoas a unção do Espírito Santo. No Ocidente, que é a parte aqui que a gente vive, né? A gente chama o sacramento da confirmação, porque é o sacramento que vai nos dar a autenticidade, quando já temos na idade da razão ali, né? Uma idade já que conseguimos compreender as coisas, né? Como no sacramento lá, quando eu era batizado, né? Que era criança, ainda não tinha essas compreensões. Agora eu autenticamente confirmo, né? Recebo a confirmação do meu chamado, da minha vida. Então, nós chamamos esse sacramento da confirmação aqui do Ocidente, mas no Oriente, né? No rito oriental, esse também é chamado de sacramento da crismação, o sacramento da unção, o sacramento do mirion. Mirion é o óleo, né, que também é chamado de mirion, também é chamado de crisma, por isso é crismação, onde passa o crisma, ou o sacramento da unção, onde realmente é ungido, né, ali aquele que está sendo confirmado, que está sendo crismado, né. Então, no começo do cristianismo, todos esses sacramentos, os dois sacramentos, eles sempre foram uma celebração só, né? Porque muitas vezes o batismo era feito por um adulto, para um adulto, era um adulto que se batizava no começo, e quando depois esse adulto iria batizar suas crianças. Mas então a igreja ainda não tinha toda essa fórmulas estabelecidas. Então, quando se batizava alguém, né, clamava sobre ela o Espírito Santo e ungia com um óleo para que ela fosse então um membro do corpo místico de Cristo. Com o passar do tempo, então, era só uma celebração e fomos para uma Idade Média, onde os lugares eram muito afastados, as paróquias eram muito grandes, muito longes, e as dioceses começaram a surgir sendo muito grandes. Então, os bispos não conseguiam atender a todas essas celebrações. Porque imagine só, como a gente vê a diferença do sacramento hoje, a gente pode perceber, do batismo para da confirmação. Normalmente o batismo é feito de uma criança só. Aquela criança nasce, se organiza, se preparam os pais e os padrinhos, e então marca-se ali o batismo daquela criança, e no máximo 2, 3. A gente nunca vê 20 crianças sendo batizadas, é sempre uma ou outra que é batizado ao mesmo tempo. Agora, quando a gente vai no sacramento do crisma, são crismados ali 30, 40, 50, 100 jovens, dependendo da paróquia. Então, como o bispo não conseguia, e era o bispo o ministro desses dois sacramentos, né, que batizava e também dava o crisma, então, nessa época, começou-se a fazer os sacramentos em duas ocasiões, né, para que não precisasse do bispo para ser batizado, né, como já falei na outra aula sobre o batismo, um padre, um diácono poderia fazer a celebração do batismo. E se depois juntava-se todos esses batizados numa grande celebração, e aí sim o bispo ia, né? Porque senão o bispo não conseguia ser bispo, né? Cuidar de toda a diocese e ainda por cima fazer todas as celebrações de batismo e crisma. Então, por essa questão logística, a igreja viu como uma forma de fazer com que o bispo celebrasse o sacramento do crisma, né? Para que tenha também todo um momento ali que se explica, depois eu já vou falando, né? E o sacramento do batismo fica mais a cargo, então, do pároco ou do diácono ali, né? Então, por causa desse problema. No Ocidente, então, a gente acabou pegando essa cultura latina, né? Uma cultura que vem da Europa, de fazer celebrações separadas. No Oriente, que é a parte da Grécia, Rússia, quando a gente fala Oriente, vamos ver também a igreja ortodoxa e a igreja católica mais pro leste, né, da Europa e tudo mais, e outros lugares mais ao Oriente. Pro lado de lá, né, a gente vê que eles continuam fazendo os dois sacramentos em um só. Né? Às vezes eles dão a confirmação e até a comunhão para a criança que acabou de ser batizada. Então, assim, quando a criança já tem um tempinho ali, uns 9, 10,
meses ou um ano, então eles fazem todos esses sacramentos na criança, né? E a criança está em estado de graça, óbvio, ela não pecou. Depois, na idade da razão, então, ela recebe o sacramento da confissão. Mas até lá, ela já recebe ali, quando criança, o sacramento, e os pais vão sendo os educadores, né? E quando a gente também aqui no Ocidente, no Oriente, em toda a igreja, quando uma pessoa adulta, ela vai fazer o seu batismo, ela nunca se batizou e ela já está adulta, então ela faz a catequese de adultos, né? E ela já se crisma já no batismo. Então no batismo, ela se batiza e já recebe o sacramento do crisma, afinal ela já é adulta já, né? Então, só que no Oriente, por causa dessa questão, os bispos delegam também a função do batismo e confirmação para os sacerdotes, não é só os bispos que fazem, né? Aqui a gente tem a cultura de ser mais raro essa questão e normalmente o bispo é ministro do sacramento. Lá no Oriente, os padres também dão o sacramento do batismo e do crisma. Só que o óleo, esse óleo, ele é consagrado pelo bispo, né? Como a gente vai falar depois. O óleo é o principal elemento aqui no sacramento do crisma, né? Onde a gente vê como principal elemento. O óleo ele representa muitas coisas. Ele representa abundância, representa alegria. O óleo purifica, o óleo cura, o óleo ele representa beleza, representa saúde, representa força, vigor. Tantos óleos diferentes que a gente conhece, né? Mas ele tem esse significado, né? Também tem a questão do cheiro, né? Tem um óleo ungido perfumado, então exala um bom cheiro. Então, antigamente os perfumes eram óleos, né? Não eram tão líquidos como hoje em dia. Então, e também tem essa questão do perfume, né? O ungido, ele exala o perfume de Deus, exala o perfume de Cristo. Então, o óleo tem todos esses significados. E nos sacramentos, quando a gente recebe o óleo, eles também têm um significado, ele é utilizado esse símbolo do óleo. Então, o sacramento vem para nos levar uma vida em Cristo. E Cristo diz, eu sou a vida. Eu vim para dar a vida em abundância, né? Não uma vida medíocre. Por isso o óleo representa a abundância, a alegria da vida de Cristo. O óleo purifica, assim como o sacramento da confissão purifica, mas a gente não recebe o óleo no sacramento da confissão, mas recebe no batismo, que também purifica, né? Que também cura. O óleo cura, porque também quando a gente está no sacramento, por exemplo, da ordem, do sacramento da unção dos enfermos, o óleo tem a graça de curar, né? De fortalecer, de dar vigor. Então, o óleo tem essa questão da saúde da alma. E ele penetra o corpo como o Espírito Santo, também é uma boa simbologia. Então, o óleo tem todos esses símbolos, nos trazem essa representação. Obviamente, isso tem uma representação e não é o óleo que faz isso na gente. Quem faz é a unção do Espírito Santo daquele que está se crismando, que está recebendo ali o sacramento que for. Então, o Espírito Santo representa, também pelo óleo, também representa o Espírito que unge, que batiza, né? Que lava, que purifica, que revigora, é o Espírito. Então, a gente recebe esse óleo e a partir do momento que é passado em nós esse óleo perfumado, nós somos chamados a exalar o bom perfume do Cristo. Isso significa dar um testemunho de vida e por onde passar, né, chamar a atenção não para nós, mas para o cheiro de Cristo, atenção para aquilo que é de Cristo em nós. Amém? Vamos virar aqui a página. Então, também o óleo representa um selo de Cristo em nós, uma marca, uma pertença. Então, o sacramento da confirmação nos põe uma marca, uma presença, uma pertença a Cristo, como um selo da cruz de Cristo em nós, né? Então, somos pertença ainda maior, ainda com mais vigor, com mais força de Cristo. Amém? Então, vamos lá, ao rito, né? Antes do rito, ainda uma coisa que a gente aprende muito na catequese de crisma, que o sacramento do crisma, ele é um sacramento que a gente, dentro da igreja, principalmente aqui no Ocidente, tem uma visão dele como um sacramento onde você deixa de ser discípulo e passa a ser apóstolo,
né? Um sacramento que te dá ferramentas para servir o Senhor, para o serviço da igreja. Então parece sempre, nós temos essa percepção do sacramento do crisma. E não está errado, né? Deus coloca a marca em nós e nos fortalece para o serviço. Então é muito triste ver tantos jovens fazendo recebendo o sacramento e saindo da igreja, sendo que o sacramento é um sacramento de iniciação cristã. É o primeiro passo na igreja, não é o último, né? O último não pode existir o último, né? Não existe um último passo, não é uma faculdade que termina e depois nunca mais quero ir lá, não, né? Então você recebe o sacramento porque você deseja ser membro do corpo de Cristo. E sendo membro do corpo de Cristo, você tem a sua função, né? A minha mão é membro do meu corpo, mas ela tem uma função. Ela não está aqui só para bonito, só para eu não ser um aleijado. Ela está aqui para eu utilizá-la, para ela me servir, para eu poder sobreviver. Então a minha mão tem uma função. Ela faz parte do meu corpo, mas ela faz parte porque ela tem uma função. Cada um dos meus dedos, cada uma das minhas unhas, cada uma das minhas moléculas, das minhas células, por menor que seja um membro do meu corpo, ele tem uma função, um serviço, um chamado a fazer alguma coisa. E também a sua importância. Faz falta uma célula, faz falta 2 células, faz falta um dedo, muita falta. Então vamos lá. Por isso esse momento é chamado de confirmação, né? O rito, vamos falar sobre o rito. Estava falando sobre o óleo. O óleo do crisma é um óleo que é consagrado a Deus na Quinta-feira Santa, na missa chamada Missa do Óleo do Crisma, ou Missa do Crisma. Na Quinta-feira Santa, o padre, normalmente é feito aqui nas dioceses, talvez até na quarta-feira, por causa dos ritos ali do tríduo pascal. Então é feito uma missa grande com todos os padres na quarta-feira, em algum lugar, ou na catedral, ou em outro lugar. E essa missa, então, é feita a consagração dos óleos do crisma para toda a diocese. O bispo, como uma autoridade na diocese, como sucessor dos apóstolos, então ele faz ali a consagração. Também acredito que faz uma oração de epíclise, como eu falava no sacramento do batismo, no sacramento da comunhão, todo sacramento a gente vai ouvir falar essa palavra, que é quando se clama o Espírito Santo sobre aquilo que está ali. Então, ele faz a oração e depois é dividido esse óleo para todos os párocos, né, para os padres levarem para suas paróquias, para chegar na missa do crisma, que pode ser feita ou na Semana Santa, mas é muito mais difícil, né, por causa das preparações para o tríduo pascual e o dia da Páscoa, mas o mais comum é ser feito na semana do dia de Pentecostes, né, que normalmente que é no domingo, o dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Então no domingo de Pentecostes normalmente se é feita então uma missa no sábado ou no domingo de Pentecostes mesmo, para o sacramento do crisma ser recebido. Então o bispo não consegue estar em todas as missas, né? Então é feito uma missa, algumas paróquias fazem em outros dias próximos para que o bispo consiga estar na maioria das missas de crisma. Amém? Então, antes de se receber o sacramento, os jovens fazem a renovação das suas promessas do batismo e a profissão de fé, né? Todo mundo já participou de uma missa onde tem uma renovação, inclusive na quinta-feira, que é a missa chamada Missa do Crisma também, na Quinta-feira Santa, a gente faz a oração da renovação das promessas do batismo e a profissão de fé, né? Então o padre pergunta: você promete isso, promete aquilo, você nega Satanás e todos os males, e as pessoas vão dizendo assim. Depois você pergunta: você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Você crê nisso, naquilo? Creio. Todo creio. Então você faz a profissão de fé e a sua renovação das promessas do batismo. E aí todo mundo, às vezes, apaga as luzes, usa uma vela, né, para representar esse momento, e também canta aquela musiquinha, né? E prometi no meu santo batismo. Isso é bem comum, né? Então, normalmente, para que essa missa de crisma não fique tão grande e para que haja um momento especial para esse momento da renovação das promessas do batismo, muitas paróquias fazem essa missa da renovação das promessas do batismo separada.
Então, também é feito isso nas missas de primeira comunhão, né? Se eu não me engano, se a mãe tá aí que é catequista pode me confirmar. É feita uma missa, né? E uma semana antes do dia do sacramento, nessa semana antes você faz as renovações das promessas do batismo e a profissão de fé, tá? Fazendo todo um ensaiozinho com as crianças. Mas o comum antes era na mesma missa, ali, na mesma celebração, celebrava-se a renovação das promessas do batismo, a profissão de fé, e depois então o bispo pede o Espírito Santo sobre os crismandos. Então, esse é o momento que se repete aquilo que a gente falava no começo, né? Quando os apóstolos empunhavam as mãos e clamavam o Espírito Santo sobre as pessoas que estavam ali entrando, iniciando na fé cristã. Então o bispo também faz essa oração. Alguns bispos mais carismáticos já pedem uma oração do povo e tudo mais, mas o normal, liturgicamente, o bispo tem uma oração específica, ele reza sobre os jovens que vão receber o óleo do crisma na fronte. Então depois o bispo, ele vai e faz o sinal da cruz com o óleo na fronte, ou seja, na testa dos jovens, ou dos adultos, ou das pessoas, dos crismandos, né? E fala jovem porque a gente tem um costume aqui de que seja jovem. E ele fala a frase, né? Recebe por esse sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Você que saiu e voltou agora, eu vou falar de novo. O bispo faz o sinal da cruz com o óleo do crisma na fronte, e quando diz, recebe por esse sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Então o jovem está crismado, né? Então esse é um sacramento que muitas vezes as pessoas não entendem para que ele serve, né? Porque todos os outros sacramentos são muito óbvios, né? Faz a renovação bem antes, né? É estranho isso. Porque os outros sacramentos é muito óbvio, né? Você recebe o batismo para fazer parte do corpo de Cristo, para pagar os pecados e para ter ali os dons de Deus no seu interior. Você recebe a comunhão para ser um com Cristo e com a igreja. Você recebe a confissão para apagar os seus pecados. Você recebe a unção dos enfermos para que Deus possa curar o seu corpo, a sua alma, ou te preparar, né, para a vida eterna. Você recebe o sacramento da ordem para servir como presbítero ou diácono. Você recebe o sacramento do matrimônio para se unir diante de Deus com aquela pessoa em matrimônio, né? Em casamento. Você recebe o sacramento da crisma para quê? Né? Você recebe o sacramento da crisma para validar, ali também fazem uma semana antes. Você recebe o sacramento da crisma para validar, ou vamos dizer assim, confirmar, né? Ou melhor ainda, para fortalecer o sacramento do batismo, para dar vida ao sacramento do batismo, para te enraizar ainda mais na filiação divina, né? Quando a gente vai ler aqui, não somente para receber o Espírito Santo, porque você já tinha, mas para acender a chama do Espírito Santo em você, para te preparar para o serviço e para a vida cristã, né? Com os dons do Espírito Santo dentro de você, acesos. Mas é obviamente que se essas crianças, adolescentes, rezassem pedindo o Espírito Santo antes de receberem o sacramento, obviamente esses dons se acenderiam dentro delas. Se elas rezassem antes de receber o sacramento do batismo, ainda, por algum motivo não recebeu o sacramento do batismo, Deus é tão misericordioso que ele derramaria o Espírito Santo sobre aquela pessoa. E, obviamente, o Espírito Santo a levaria a buscar o sacramento, né? Então, vamos lá. A palavra de Deus, lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, vai dizer assim, ó, portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abá, que significa papai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavra do Senhor. Então, nós recebemos um espírito de adoção. No batismo, já somos filhos de Deus. Mas aqui somos enraizados num espírito que nos ensina a dizer Abá,
Pai, né? Quando a gente aprende a rezar, já rezamos o Pai Nosso. Então, gente, sabemos que somos filhos de Deus, do Pai Eterno, de Deus. E aqui nós nos colocamos mais profundamente nessa questão de filhos de Deus. E uma pergunta que eu quero fazer para você nessa live, que é muito importante também. Como você tem se visto como filho de Deus? É uma questão importante, que a gente não leva muito em consideração, mas somos filhos de Deus, adotivos pela graça que Cristo alcançou na cruz para nós, de não sermos mais criaturas, não sermos mais separados, mas sermos um com Cristo. Então eu pergunto para você, como você tem se visto como filho de Deus? Tem sido um filho de Deus? Tem sido alguém que busca viver essa filiação do Pai Eterno? Então, o sacramento do Crisma te leva a entender e experimentar ainda mais essa graça de ser filho, né, do Pai Eterno, tá bom? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo no sacramento do Crisma, quando o bispo reza por nós, até nas portas dos corações fechados que estão ali, nem sabe o que é Espírito Santo. Tem muita gente que, né, faz uma catequese muito ruim e não sabe o que está fazendo ali, né? Está ali para cumprir a ordem da mãe do pai, não sabe nem o que está fazendo, enfim. Então, o Espírito Santo bate na porta daquele coração, né? Bate na porta e fica ali batendo na porta daquele coração. E porque ele já plantou ali dentro a semente dos seus dons. E ele quer derramar ali, regar aquele coração no sacramento do Crisma. Ele quer regar o coração das sementes que ele plantou no batismo, para que elas brotem, para que gerem frutos. E os frutos vão estar lá escrito na carta aos Gálatas, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Eu não separei, né? Por isso não tô achando de primeira aqui. Mas vamos lá. Então, quando você deixa o Espírito Santo bater na porta do seu coração, ele entrar no seu coração, ele vai regar no seu coração. Ele vai inundar o seu coração das graças do Espírito Santo, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e frutificar. A palavra vai dizer assim, né? O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então os frutos do Espírito vão acontecer num coração que abre a porta, que se permite ser tocado pelo Espírito Santo. Quando o bispo reza, o Espírito Santo ele vai lá tentar acender a chama daqueles corações. Quando ele recebe a unção, o Espírito Santo sela, esse aqui eu vou tentar acender a chama do coração assim que ele permitir. Então muitas vezes a pessoa vai rezar e o Espírito Santo vai dando faíscas daquilo que é os dons, né? Quando você não reza, quando você esquece, mesmo que você receba todos os sacramentos, de nada vai servir, não adianta de nada, quando você tem um coração fechado também. Então, os dons do Espírito Santo vão acender o vínculo com a igreja, né? Aumenta seu vínculo com a igreja, e a igreja você é chamado a participar da igreja, você firma os seus pés dentro da igreja, a força do Espírito Santo te enche para você defender e difundir a fé. Então é um chamado para um apostolado, né? Para ser testemunha de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: recebereis o Espírito Santo, ele vos dará força, ele vos dará, na tradução, na palavra original que foi escrito em grego, dínamos, né? Esse dínamos é um dinamismo, uma capacidade de fazer as coisas de forma diferente, segundo o coração de Deus. Ele te dará inteligência, ele te dará esse dinamismo, é uma forma de você ter, vamos dizer assim, criatividade do Espírito para viver e testemunhar. Por isso você vai dizer: o Espírito Santo vos dará força e sereis minhas testemunhas na Judéia, na Galileia, na Samaria, até os confins do mundo. Então, o batismo, né, nos leva a ser filhos, e o Crisma nos chama as testemunhas. O batismo nos diz: você será profeta, sacerdote, rei, para fazer parte da vida de Cristo. E agora seremos testemunhos de Cristo. Viveremos, somos chamados a viver essa santidade de vida, né? A partir do sacramento, nós recebemos as ferramentas para isso, né? As ferramentas que são os dons de Deus que se acendem no nosso coração. Então, muito bem.
A igreja vai dizer que é importante receber esse sacramento, na igreja latina, na idade da razão. O que seria a idade da razão? A partir do momento em que você consegue discernir, né? Ali quando você já está, a partir disso eu vejo dos 10, 11, infelizmente, nos nossos tempos, a idade da razão vai subindo. Então, hoje uma pessoa com 18 anos ainda é pior do que um adolescente de 12, de 30 anos atrás. Um adolescente de 12, de 30 anos atrás estava na idade da razão, hoje uma pessoa com 18 é maior de idade, mas ele só consegue aprender, ser inteligente, mas ele não consegue, muitas vezes, discernir muitas coisas, porque ele é muito levado por várias outras questões, principalmente emocionais. E essas questões emocionais o confundem. Triste. Mas a idade da razão, 10 anos por aí, já a igreja fala que a partir dos 7, né, você já é uma pessoa que tem consciência do que você está falando de certo e errado, você já pode confessar e receber a comunhão a partir dos 7, mas é importante tanto da catequese antes. Então, por isso a igreja também vai falar da idade espiritual, porque uma criança pode, segundo Santo Agostinho, e a gente vê tantas pessoas tão novinhas que foram canonizadas, como São Domingos Sávio, que morreu com 12 anos e foi canonizada, São Domingos Sávio. Então, a igreja diz a idade espiritual. Não significa que por ser criança, ou por ser pequeno, por ser muito jovem, ela não tenha uma maturidade espiritual para receber o sacramento. Desculpe. Então, é importante a gente olhar para isso, né? O catequista é importante analisar e perceber, né? O pai e a mãe também. Se essa criança, apesar de ser muito jovem, ela tem uma idade espiritual, ou seja, o espírito dela consegue alcançar estados de graça, estados de santidade maiores do que o comum. Então, já pode levar essa criança, porque ela já é espiritualizada, para uma catequese, né? Para receber os sacramentos. Muito bem. Então, e essa criança, jovem, adolescente, que seja quem for, vai receber esse sacramento uma só vez. O sacramento da confirmação é um selo que é dado, marcado, de pertença, que é feito uma única vez, né? Como o sacramento do batismo, né? Professamos uma só fé, um só batismo. O sacramento do batismo é só um, ele não pode ser cancelado, né? Ou seja, eu me batizei, mas eu vou desbatizar. Não existe desbatizar. Uma vez batizado é para todo sempre, né? Não tem como desbatizar. Ah, não queria ter sido batizado, vou me batizar em outra. Não existe isso. Só existe um batismo. Todos os outros batismos não são válidos, né? Só é válido o batismo. Primeiro feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo o rito. Só é feito uma vez também o sacramento da crisma. Tem vários sacramentos que podem ser recebidos várias vezes, que são como confissão, que é importante ser recebido várias vezes, pelo amor de Deus, né? Pelo menos uma vez por mês, no mínimo aí. E também a igreja pede uma vez por ano, mas se você quer ser santo, faça melhor que isso, né? E o sacramento da comunhão, que você recebe pelo menos uma vez por semana, mas se der, recebe mais. O sacramento da unção dos enfermos, que você pode receber mais de uma vez também, caso fique doente novamente ou tenha uma necessidade. E os outros sacramentos todos são recebidos uma só vez, né? Assim esperamos, né? Na verdade, o sacramento da ordem é ordenado 2 vezes, porque uma é ordenação diaconal e a outra é ordenação presbiteriana, né? Presbiteriana não lembro, depois eu vou pesquisar, mas é a ordenação sacerdotal. Tem também a palavra presbitério, porque ele é um presbítero, mas é sacerdotal. Então você é ordenado diácono e depois é ordenado sacerdote. Mas também o sacramento do matrimônio só se recebe uma vez, pelo amor de Deus, esperamos assim que seja, né? A menos que ele tenha sido invalidado, então não foi recebido o sacramento. O sacramento do matrimônio é vivido uma vez, o sacramento do batismo e o sacramento da confirmação são recebidos uma vez só. E os outros, eles recebem mais de uma vez. Tudo bem? Entendido? Agora vamos para como se deve ser feita uma preparação. Então isso aqui é importante também para a catequese, né? Para os catequistas de crisma. Como se deve ser feita uma boa preparação, não somente de um jovem, mas também de um adulto ou qualquer pessoa que for receber o sacramento do crisma. Então a primeira coisa é levar esse crismando a procurar uma unidade, uma intimidade
com Cristo, né? Então é muito importante ensinar e aplicar e levar essas pessoas a desejar, a querer ter a vida de oração, né? Como se alcança uma intimidade, uma unidade com Cristo? Através da oração, né? Através da vida de oração. Então é importante querer ensinar esse aspecto da vida cristã, a oração, a importância da oração, testemunhos de oração, fazer momentos de oração fora daquela circulazinho de dizer Pai Nosso que está no céu, bababá, porque essas orações são muito mal feitas. Porque a oração é uma conversa entre eu e Deus, nós e Deus. Então quando a gente faz uma oração em grupo, a gente dá as mãos e nós começamos a falar entre nós. Então está errado, eu tenho que falar com Deus. Então vamos rezar aqui hoje, vamos pedir a esse nosso Deus, então estou terceirizando Deus, estou botando ele como terceira pessoa, pela mãe da não sei o que, quero pedir para não sei o que, então isso não é uma oração, isso é um momento anterior à oração. Então a oração é uma conversa com Deus. Então quando a pessoa faz esse tipo de orações coletivas, apenas isso, ela não tem uma experiência com Deus, não vive uma experiência de intimidade com Cristo. Como que eu vou viver uma experiência com Cristo se eu estou falando com outra pessoa, né? Como que você vai viver uma experiência de conhecer alguém se você não conversar pessoalmente com essa pessoa, você conversar com outros, né? Com o porta-voz dela? Não, tem que falar diretamente com a pessoa. Então se eu quero falar com Deus, tem que ensinar a rezar, ensina como falar com Deus, como conversar com Deus, amém? E também viver uma experiência com o Espírito Santo, né? Clamar o Espírito Santo, ensinar aos irmãos sobre a pessoa do Espírito Santo. Temos uma aula aqui, já na primeira parte, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre carismas e tudo mais. Então essa experiência com o Espírito Santo é extremamente importante. Eu lembro quando eu era catequista de Crisma, eu levei todos eles no sacrário, a gente fez um momento falando sobre o Espírito Santo e depois um momento clamando o Espírito Santo. Todo mundo ali disse que viveu uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência com Deus. E essa experiência marca a vida, né? Mesmo que a pessoa vá embora, não sei o que, uma hora ela vai lembrar, um dia eu vivi aquela experiência com Deus. Aquela experiência vai gerar alguma coisa nela. Muito bem. Então é preciso também trazer ao crismando um senso de pertença à Igreja de Cristo. E saber que ele é importante para a Igreja, que ele faz parte da Igreja de Cristo, né? Não olhar para a igreja como um fardo, algo chato, mas olhar para a igreja como o que ela é, o corpo místico de Cristo. Algo místico, não uma instituição de homens. Explicar isso para os jovens, para os crismandos. A igreja não é uma instituição de homens, a igreja não é um CNPJ, um prédio, mas o corpo de Cristo. É Cristo e aqueles que são batizados para fazer parte desse corpo de Cristo. Então nós precisamos que eles entendam isso e aprendam a ter esse senso de pertença à igreja universal e também paroquial, né? Participando, levem os jovens, os adolescentes, adultos, não sei, a participar da vida da paróquia, participar dos eventos da paróquia, participar das missas, participar das novenas e tudo mais que estiver tendo na paróquia, né? Convidar os jovens a participar de algum movimento, de alguma pastoral, de alguma coisa, né? Muito bem. E para receber o sacramento é importante estar no estado de graça. Então, ter uma boa catequese sobre o sacramento da confissão, que nós vamos ter na próxima aula, se não me engano, será sobre o sacramento da próxima aula da Eucaristia e na outra da confissão. Então ensinar sobre a confissão para levá-los a uma boa confissão, né? Agendar um dia para a sua classe, vamos dizer assim, de catequese, falar bem sobre a confissão, explicar sobre a confissão, trazer o padre, não sei, alguém que saiba bem falar a respeito disso, talvez, mas levá-los ao sacramento da confissão é essencial, né? Para receber o sacramento é preciso o sacramento da confissão, né? A oração pelo Espírito Santo também, como eu já tinha falado, e explicar também o sentido do padrinho e da madrinha de Crisma, né? Uma pessoa que os leve a essa experiência com Deus, que os instrua na fé. Então seria ótimo, né? Vocês querem agradar lá um parente, não sei o quê, mas isso não é importante. O importante é que o padrinho ou a madrinha seja alguém de fato, que sejam
o nome diz padrinho ou madrinha, né? Que seja um instrutor na fé, que essa pessoa começou agora, seja um pastor dessa criança, desse adolescente, alguém que vai acolhê-la e vai dizer, vamos juntos lá para tal lugar, para tal missa, para tal, vamos para uma vigília, vamos rezar, que vai acolhê-la e vai lá ensinando a ser, você quer servir nessa pastoral aqui, pega uma pessoa que seja padrinho, que seja daquela pastoral, se você sente esse chamado. Então aquele seu padrinho vai te ensinando, vai te educando na fé, né? O meu padrinho, ele é meu tio. E algo muito importante que eu vejo nele é a família. É a minha vocação, ser um pai de família. Então eu sempre vi nele, mesmo antes de se entender como um católico e tudo isso que eu estou ensinando, eu via nele um exemplo de pai de família, né? Também via nele um exemplo de marido, um exemplo de pessoa. Então eu sempre quis ter uma família que fosse assim, bem educada, bem organizada, e por causa que eu via um exemplo do meu padrinho. Também é padrinho do meu pai, inclusive. Muito bem, vamos lá para as últimas questões aqui da nossa aula. Vamos falar sobre o ministro, né? Quem é o ministro do sacramento da confirmação? É o bispo, né? Como eu já falava antes, o bispo ele pode conceder para um presbítero, caso ele não, que seja o padre, o pároco dali, caso ele não consiga atender todas as paróquias no sacramento, né? Porque o bispo ele é um sucessor dos apóstolos. Então ele é um representante máximo da igreja, né? Vamos lembrar que a igreja é formada dos bispos, né? E os bispos escolhem o bispo de Roma, que é o Papa, né? Mas são escolhidos pelos bispos. Os bispos são os novos apóstolos, são os apóstolos de hoje. São sucessores dos apóstolos. Então, antigamente, era o apóstolo que fazia a oração e hoje é o seu sucessor, o bispo, né? Mas, não podendo estar o bispo, também um ordenado sacerdote pode dar sacramento. E o bispo, então, representante da igreja, representa também essa unidade dos crismandos com a igreja. Aquilo que os crismandos estão criando ali, um vínculo, um laço com a igreja. É o próprio bispo que vai ali trazer aquelas novas ovelhas para o seu rebanho, né? Em caso de perigo, de morte, não precisa, então, aquela pessoa está ali se preparando, mas ela teve um problema de saúde muito sério, então ela pode receber ali já a unção dos enfermos e também a unção do crisma, tá bom? Então vamos lá. Existe uma confusão dizendo que não existe batismo no Espírito, porque eles estão confundindo a palavra batismo, né, com sacramento, que a igreja tem o sacramento do crisma, que é equivalente, então não precisa do batismo no Espírito que a RCC prega. Isso eu fui procurar para estudar e já vi gente falando isso. E até difamando Monsenhor Jonas, Padre Léo e outras pessoas que pregavam o batismo no Espírito, né? E dizendo assim, você que está assistindo também pode receber o batismo no Espírito. E aí eles contestavam isso. Mas como não pode ser? Se eu estou aqui, estou rezando, como você não pode receber o batismo? Se você clamar, você pode receber o batismo no Espírito Santo. Então vamos aqui falar um pouco para a gente encerrar a diferença de sacramento do crisma e batismo no Espírito Santo. O fruto do sacramento, como eu já tinha falado aqui, né, tudo que eu falei aqui, o efeito do sacramento, ele necessita da disposição. Então, se eu recebi o sacramento, eu recebi, estou sacramentado, mas se eu não tenho disposição de oração, de dedicação, de continuar na igreja com os sacramentos, com a confissão em dia, com a Santa Missa, não vai dar fruto, né? Eu não estou regando aquela semente. Mas a semente sempre estará ali. No dia que eu regar, ela vai nascer. Essa semente nunca vai deixar de brotar, caso não vai passar, não tem prazo de validade. Para a gente entender isso, o batismo no Espírito Santo, eles geram frutos diferentes do sacramento da crisma, né? Então, muitas vezes existem muitos empecilhos para que haja fecundidade dos sacramentos em nós. Quais são os empecilhos? Mundanismo, secularismo, preocupações com coisas mundanas, terrenas, o pecado, a carne, o desejo da carne. Então, a gente vê um jovem que não está nem aí para a igreja, não está nem aí para as coisas de Deus, não se preocupa muito com sua alma, porque ele é materialista, ele se preocupa com o prazer do seu corpo, ele quer brincadeira, ele quer zoeira, ele não está nem aí, ele quer namorar. Então ele se preocupa com coisas banais e fúteis.
Então, muitas vezes é preciso levá-lo a uma coisa muito mais profunda para ele entender o que está acontecendo, que a vida dele não é só isso aqui. Obviamente, vai ser difícil de imediatamente esse jovem que não quer nada com nada experimentar os efeitos do sacramento do crisma. Por isso é muito importante fazer um bom retiro, com a experiência de Pentecostes, nesse retiro de crisma. Não fazer um retiro de crisma chatinho, de qualquer jeito, cheio de palestra, que eles dormem e tudo mais. Mas com pregações, com coisas reais, falando a língua deles, né? Muito bem. Então, olha só, eu já falei aqui da eficiência dos frutos do sacramento, mas quando eu clamo o Espírito Santo, entende, uma coisa diferente acontece. Porque para eu pedir o Espírito Santo e recebê-lo, eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que pedir e querer. Posso pedir da boca para fora, porque alguém está conduzindo a oração e não está querendo, está com o coração fechado. Posso querer e não pedir, por me distrair com outras coisas. Mas quando eu me concentro, me foco, peço e quero, aqui já existe uma coisa, disposição minha para que o Espírito Santo, que é Deus, venha, reacenda os dons e mais coisas acontecem. Vamos lá. Todas as coisas que acontecem quando eu sou batizado. Eu vivo um encontro pessoal com Cristo. O Espírito Santo, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, revela o Cristo. Amém? Mostra a face de Cristo. Falamos disso na aula sobre o Espírito Santo. Então, quando eu peço o Espírito Santo por disposição minha, o Espírito Santo vem e me mostra Cristo, me apresenta Cristo, que são um Deus em três pessoas, é o mesmo Deus. Então ele se apresenta. O Cristo que me manda o Espírito para ele se apresentar, né? Então veja só, é um Deus de amor maravilhoso. Quando eu sou batizado no Espírito Santo, isso significa que eu tenho disposição, que eu quero e peço. E quando eu vou ao sacramento do crisma, com disposição, quero e peço, então eu tenho um encontro pessoal com Cristo, coisa que não acontece se eu recebo só o sacramento, né, de imediato. Eu tenho uma libertação das minhas tendências pecaminosas. Então eu entendo, o Espírito Santo acende o dom da ciência, da inteligência, da sabedoria, para eu entender. Opa! Tenho uma tendência a pecar nisso, estou fazendo muito aquilo lá. E eu percebo que aquilo é pecaminoso. Eu entendo por que desagrada a Deus, porque Deus está no meu interior e eu percebo me mostrando. Imagina, Deus está no seu interior, então você vai perceber. É como Adão e Eva, meu caracoles, eu estou nu. Ele vai perceber o seu pecado, vai perceber e Deus vai levá-lo ao sacramento da confissão. Então, o Espírito Santo me gera curas no meu interior. Ele vai me mostrar problemas ali, coisas que eu estava segurando que podiam ser curadas. Problemas de caráter, de personalidade. Minha personalidade não avançava, meu caráter tinha problemas por feridas e mágoas. Então Deus vai curar isso, o Espírito Santo faz isso. Ele vai trazer para mim um amor pela Escritura de Deus. O Espírito Santo faz com que eu tenha amor pela palavra de Deus e faz com que ela seja viva. Eu não olho e vejo só palavras, mas vejo uma palavra que é viva e eficaz e eficiente quando eu a aplico e eu começo a aplicá-la. Então a oração vai brotar do meu coração, não vai ser uma oração espontânea de qualquer palavras ao vento, são palavras que brotam do coração. Também vem a oração em línguas e todos os outros carismas. Eu fico atento para a batalha espiritual. E se quer saber mais sobre batalha espiritual, temos as lives terças-feiras às 21h30. Vamos ter a última semana que vem, mas já temos as outras no YouTube aí. Então eu fico atento à batalha espiritual que está acontecendo ao meu redor. Eu fico, vamos dizer assim, ciente dela, né? E eu me preparo melhor para ela. E eu tenho vontade de evangelizar, zelo de evangelização. Isso é um principal fruto do batismo no Espírito Santo, é desejo de servir e evangelizar. Duas coisas, desejo de servir e evangelizar. Vamos ver que Deus mandou o Espírito Santo sobre a Virgem Maria para ela gerar o Cristo. A primeira coisa que ela faz cheia do Espírito Santo, apressadamente parte para servir a sua prima Isabel. Apressadamente parte para servir sua prima Isabel quando fica cheia do Espírito Santo. Então entendamos isso. O batismo no Espírito Santo é acender essa chama por meu desejo. Quando eu peço, Deus sempre quer
Mas quando eu peço e desejo, Deus permite que tudo isso aconteça. O sacramento é uma coisa eterna, marca eterna, não se apaga. Este é meu. Eu botei o meu selo nele. Eu botei o meu espírito nele. Este é meu. Eu acho que é aí, porque aqui está funcionando perfeitamente. Aqui não está rodando nada de ruim, não. Só aí acho que está picotando. Muito bem? Então, essa é a diferença. O sacramento é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra. Os dois são necessários. Me batizei, já fiz o crisma, não preciso batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo não existe. Ou já recebi o batismo no Espírito Santo, não preciso do crisma. Os dois são igualmente importantes. Mas, claro, o sacramento é muito importante. E pelo sacramento, a gente tem acesso às coisas divinas. Amém? Muito obrigado. Encerramos assim a nossa live de hoje. A semana que vem, então, temos a última live da Batalha Espiritual, última semana da Quaresma de São Miguel. Na semana que vem nós vamos falar com o Plínio. Com Plínio? Pode baixar o volume aí, amigão. Vamos falar com o Plínio, que é missionário lá de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, na Batalha Espiritual. E na quarta, então às 19h30, temos mais uma aula que nós vamos falar a respeito do maior, né? O sacramento, diviníssimo sacramento, que é a Eucaristia, que é a Santa Missa, a comunhão. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.